Olá, eu sou Isabela Ribeiro, secretária executiva trilingue, e estou aqui hoje para falar com vocês sobre o tema autoliderança. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Bianca do Rosário pelo convite de participar da Semana do Secretariado, uma semana tão especial para nós profissionais da área, estudantes. Já participei muitas vezes como ouvinte e estou muito feliz, realmente muito lisonjeada por estar aqui com vocês hoje. Eu já atuo na área como secretária executiva há mais de 12 anos, sempre atuando com a alta direção de empresas nacionais, multinacionais. Eu tenho formação em secretariado executivo pela Universidade do Estado do Pará e em administração de empresas pela Federal do Pará. Sou especialista em assessoria executiva, venho atuando bastante nessa área, adoro me desenvolver, adoro fazer cursos, porque eu acho que realmente a capacitação e a busca da melhoria contínua, ela deve ser algo sempre presente na vida de todos, especialmente na nossa área, né, que estamos sempre trabalhando com diretoria, com pessoas, com executivos, né, de alta direção, na qual nós precisamos sempre estar muito antenados nesse mundo globalizado e de mudanças constantes. Além disso, eu também participo de alguns projetos sociais, voluntários, e também participo como conselheira do Pepita Secretaries Club. Participo na área, né, no pilar educacional, e eu sou muito feliz por isso. Bem, agora vamos ao que interessa, né? O tema muito interessante, que eu gostei muito de falar um pouquinho sobre isso, sobre a autoliderança. É um tema que vem sendo bastante comentado ultimamente, né? Ultimamente se fala muito em liderança, se fala muito em gestão de pessoas em geral e vários tipos de lideranças. Né? Nós sabemos que a liderança, essa simples palavrinha, ela tem assim um mundo de informações, uma infinidade que nós poderíamos ficar aqui semanas, né, dias e dias, horas e horas falando sobre esse assunto. Então, nesse momento, a gente vai aproveitar para focar um pouquinho mais, pegando esse conteúdo e esses temas, focando em autoliderança. E o que é isso, Isabela? Me conta. Bem, a autoliderança, ela nada mais é do que você realmente tornar-se líder de si mesmo. Ou seja, você trabalhar, né, em busca de algo, fazer algo, se desenvolver para atingir objetivos próprios. O líder, como nós falamos, né, nós temos várias ferramentas, várias estratégias focadas nessa área de liderança. E nós falamos muito, né, tanto dentro das empresas. Recentemente estive falando sobre isso também no webinário com a Sandra Taralo, e a gente conversava sobre essa questão, né, da liderança servidora, do quanto que é importante nós termos pessoas em papéis, claro, estratégicos, mas a gente entender que todos nós somos líderes, de alguma forma ou em algum momento, certo? Então, a autoliderança, a gente vem falar um pouco aqui em que sentido? De que antes de mais nada, antes de você buscar liderar ou gerir, né, uma equipe, enfim, algo voltado para essa questão profissional, e nós mesmos na área do secretariado, que estamos sempre ao lado de grandes líderes, né, de gestores, e também exercemos essa função, diretamente ou indiretamente. Mas aqui hoje a gente vai falar o quê? Que antes de você fazer isso para o outro, antes de você analisar e trabalhar com equipes, primeiro você tem que fazer o papel de líder de si mesmo. Legal, isso é maravilhoso, mas como fazer isso? Como é que funciona isso, Isabela? Então hoje eu vou falar algumas dicas, vou colocar alguns pontos básicos, na verdade, que são essenciais para que você comece a pensar um pouco mais sobre essa autoliderança. Como é que você está fazendo para alcançar os seus objetivos? Como é que você está se liderando? Então, o primeiro passo, antes de mais nada, qual é? É o autoconhecimento. E esse também é um outro assunto que é bastante profundo e que tem se falado muito ultimamente, né? A gente vê várias palestras, coaches, etc. Mas será que eu posso falar desse assunto, ouvir e achar, enfim, tratar isso como algo meramente corriqueiro? Eu acredito que não. E aqui a gente vai falar um pouco disso, da importância que tem você se conhecer. O autoconhecimento, ele é algo essencial hoje, né? Na verdade sempre foi, mas especialmente hoje nesse mundo que a gente fala, né, um pouco maluco, muito corrido, as pessoas correndo atrás de objetivos que na verdade nem elas sabem se realmente era isso que elas queriam, né? Então o autoconhecimento, ele vem como fator primordial, ele vem como base para a gente tratar um pouco além, né, falar um pouco mais à frente sobre essa autoliderança. E o que é isso, Isabela? Como é que eu vou buscar isso? O autoconhecimento é realmente você fazer essa introspecção.
é você buscar, seja através, dependendo da sua necessidade, ou de um psicólogo, de um coach, de um mentor mesmo, né, de pessoas que possam te ajudar. Porque muitas vezes a gente até sabe o que fazer, só que a gente não tem aquela força para seguir. Então, ter pessoas capacitadas, ter pessoas ao nosso redor que nos incentivem, né, que nos dê essa força para seguir também é importante. E o autoconhecimento é você buscar internamente, realmente entender quem é você. E isso realmente não é simples, né? Obviamente. Então, quem é você? O que que você tem de melhor? O que que você tem de melhor para dar ao outro e melhor para si mesmo? E o que que você realmente pode melhorar ou precisa melhorar? Então, buscar esse entendimento do que é realmente a sua essência é essa busca do autoconhecimento. E detalhe, ela não é uma busca finita. Ela é uma busca, né, que é constante. Por quê? Porque a cada momento, a cada realização, a cada momento de vida, enfim, a cada situação, nós temos essas mudanças, né, de vontades, de desejos, enfim. Então, nós também somos esse ser que está em constante desenvolvimento, constante mudança. Então, é importante a gente se conhecer, se entender em cada uma dessas situações. Então, por isso que o autoconhecimento ele vem como fator primordial, fator base para nós desenvolvermos essa autoliderança, beleza? E nessa sequência, o próximo passo qual é? É eu identificar qual é o meu propósito. E é bem legal falar isso para vocês, eu espero que vocês estejam anotando, porque essas coisas a gente tem que anotar, que a nossa memória ela é muito falha, né? Daqui a pouco a gente esquece. Então vamos anotar. A gente tem que primeiro buscar esse autoconhecimento, nos conhecermos, nos entendermos, sempre identificando todos os pontos, não somente os positivos, mas principalmente aqueles que nós precisamos desenvolver. Segundo passo é a gente buscar o quê? A nossa marca, o nosso propósito. O que eu vim fazer nesse mundo? Né? Parece até um pouco sonhador, né? A gente divaga um pouco, pode parecer, para algumas pessoas acham que isso pode ser bobeira, mas não é. Porque realmente, quando nós identificamos, por exemplo, profissionais, eu dou o exemplo da Bianca, né? Que, enfim, é uma sonhadora, uma inovadora, que tem projetos maravilhosos e que não se contenta com o básico, né? Ela sempre busca mais. Então, por exemplo, a gente vê claramente que ela desenvolve projetos que estão totalmente alinhados com o propósito de vida, com a marca dela. Ela deixa a marca nesses projetos e ela toca a vida de muitas pessoas. Então, nós podemos fazer isso também. Cada um de nós podemos e devemos, eu ainda vou além, ainda digo, e devemos fazer isso. E como é, Isabela, que eu vou fazer isso? Eu tenho que criar grandes projetos, eu tenho que fazer coisas maravilhosas, gigantes, aparecer no mundo, na mídia. Não. Você pode realmente seguir, né, quando você descobrir, buscar entender e alinhar o seu propósito de vida, a sua missão. O que você veio fazer nesse mundo? Você pode alinhar e deve com a sua profissão, sim, com o que você desenvolve no seu dia a dia, porque a partir daí, sem dúvida, você vai ser uma melhor mãe, um melhor pai, um melhor irmão, uma melhor pessoa para se conviver mesmo, né? Então, isso também é muito importante. Então, aí a gente já tem estruturas básicas, como eu falei, sempre recapitulando. O eu, né? Quem sou eu? Para onde que eu vou? Né? Essa busca da missão é entender isso. Para onde que eu estou indo? Para onde que eu quero chegar? E o próximo passo é entender como que eu vou chegar, né? Como que eu vou fazer? Onde que eu estou? Em que espaço que eu estou? Então, você analisar o meio que você está, fazer essa análise também, né, para se organizar e começar a fazer o seu planejamento. Como que eu vou conseguir alcançar os meus objetivos? Então, todas essas perguntas, elas devem ser respondidas. E, claro, com muita propriedade. Para isso, precisa-se de um tempo, precisa-se de um trabalho interior realmente, como eu falei, claro, com ajudas também é importante, para que você possa se desenvolver ainda mais. Eu sou bem apaixonada, né, pelo planejamento, isso aí não posso negar. Até mesmo pelas minhas, como eu falei, pela minha profissão, pelo que eu sigo, eu sou muito feliz, gosto muito disso. Planejamento é uma palavra-chave. Mas por quê? Planejamento é uma palavra básica também, né? Todo mundo planeja, a gente precisa planejar a vida, precisa planejar os estudos, etc. Mas como fazer isso, Isabela? Bem,
Você tendo o conhecimento, tendo as ferramentas das suas competências e habilidades e tendo o conhecimento do seu propósito, onde que você quer chegar, que marca você quer chegar, você quer deixar, melhor dizendo, né? Qual é o legado que você quer deixar nesse mundo, onde que você atua. Então você vai fazer o seu planejamento, você vai fazer o seu mapa. E como é que eu vou fazer isso? Com essas estruturas, você vai criar suas metas. Né, você vai criar as metas, tanto no seu... Enfim, isso aí a gente vai alinhar e vai poder colocar em ação em vários lugares. Não somente no trabalho, como eu sempre falo, mas na vida pessoal, e na vida de amizade, na vida familiar, na vida educacional, em todos os momentos, né, em todas as etapas da sua vida. Muitas pessoas me perguntam, eu costumo participar de muitos projetos, faço muitas atividades ao mesmo tempo. E quando eu vim falar sobre esse tema, eu fiquei realmente bem encantada, assim, fiquei me recordando de muitas coisas que eu passei desde a minha adolescência, desde a minha juventude até hoje, e como que eu consegui alcançar alguns dos objetivos. E realmente o planejamento, ele sempre foi muito presente, né, de entender quais eram as metas, ter metas bem definidas, né, de onde que eu quero chegar e desenvolver o passo a passo, desenvolver essa caminhada, como que eu vou chegar lá? E aí que é o grande X da questão. O planejamento ele vem nesse momento de você realmente definir essas metas de maneira realmente clara, alinhada, mais uma vez, com o seu perfil, com o seu propósito, quem você é, e aí você vai alinhar onde você quer chegar. E a partir daí você vai traçar o caminho. E o que é legal? Esse caminho, sem dúvida, você tem que ter claro, além de ferramentas adequadas, habilidades e competências para isso. E em algum momento pode acontecer de você identificar, nossa, eu quero muito chegar nesse objetivo, mas eu não estou tão preparado. Eu não tenho ainda a competência necessária para chegar lá onde eu quero chegar. E aí que está o grande X. Como o líder, né, como auto-líder, você vai fazer o quê? Você vai se colocar a serviço para chegar lá naquele objetivo. Isabela, eu não estou entendendo, me explica melhor isso. Como é que funciona? Bem, eu vou identificar onde que eu preciso realmente me desenvolver e vou o quê? Correr atrás disso. Como? Hoje em dia, como eu falei, ainda mais, né, na área do secretariado, na época, por exemplo, da minha formação, infelizmente a gente não tinha todos esses aparatos que nós temos hoje. Por exemplo, a semana do secretariado, né? Imagina uma semana inteira cheia de profissionais maravilhosos, passando conteúdo, compartilhando conhecimento e experiências, uma semana inteira gratuitamente. Na minha época, eu não tinha isso. Mas o que eu fazia? Eu corria atrás de livros, eu corria atrás de professores, eu corria atrás desses conhecimentos. Para o quê? Para agregar nessas competências que muitas eu não tinha, mas eu sabia que elas eram importantes para eu conseguir atingir objetivos lá na frente. Então, o grande X da questão é esse, você buscar esse conhecimento, esse autoconhecimento para entender onde que eu preciso melhorar e ir atrás desse conhecimento. E o que é mais legal, como eu falei, além, claro, da tecnologia que nos auxilia de maneira fantástica nisso, hoje em dia, né, desse compartilhamento de informações e, enfim, todas essas questões, mas também as competências, né, que você pode alcançar hoje, ainda mais do que tempos atrás, também por conta da tecnologia, né? Então isso é fantástico. Então o planejamento, ele vem dessa maneira, ele agrega muitas coisas, né? Você definir, recapitulando, definir as metas, definir as estratégias de como que você vai chegar neles e realmente montar o seu plano de ação. Como eu vou fazer? Eu preciso estudar, me desenvolver nos idiomas, eu preciso estudar um pouco mais de oratória, eu preciso entender como me apresentar, eu preciso trabalhar, que a gente fala, né, os soft skills, que são aquelas ferramentas ainda mais do ser, como eu sempre falo, né, de como que eu faço, não apenas ter conhecimentos técnicos, que isso sempre foi muito mais fácil. É muito mais fácil você, enfim, fazer uma leitura, buscar aquele conhecimento técnico. Vamos dizer assim, é um pouco mais fácil, que é só você vai ler, você vai estudar. Agora, você desenvolver habilidades e desenvolver competências necessárias, talvez seja um pouco mais delicado, mas hoje já é mais fácil, certo? E para a gente finalizar um pouco sobre essa conversa, porque, como eu falei, ela é muito grande, a gente falaria horas e horas, mas aqui o espaço é pequeno, então eu tentei trazer um pouquinho, assim, bem sucintamente, para vocês refletirem um pouco mais sobre isso. Claro, a gente está aberto sempre a conversar mais sobre esse assunto, eu fico muito feliz, como eu falei, vou deixar aqui meus contatos, se alguém quiser depois conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Mas para finalizar, é importante a gente comentar o quê?
sobre como é importante a gente ter o foco e disciplina. Porque tudo que eu falei aqui pode parecer muito até bonito, mas muito distante, né? Poxa, isso aí a gente está cansado de ouvir falar, eu sei que tem que fazer, é legal ter, né, o autoconhecimento, marca pessoal, ok. Mas, não sei, eu vejo isso um pouco distante da minha vida. Como fazer isso? Me explica direito. Então, eu vou terminar aqui, o último ponto, né, minha última dica aqui para vocês, é o quê? É falar como que você tem que fazer a autodisciplina. Como que a autodisciplina, na verdade, ela é importante e fundamental para isso. Que é o ponto X da autoliderança. Além de você saber todas essas estratégias e colocar em prática, né, esse planejamento, esse plano de ação, mas é você ter realmente foco e disciplina para alcançar esses objetivos, para alcançar a busca, né, realmente que você está tendo desse seu próprio desenvolvimento. E eu posso falar isso realmente de carteirinha, porque assim, como eu falei um pouquinho da minha história, então eu sempre fui muito obstinada a realmente ter essa disciplina diária. E aí vem a grande diferença. Você tem um objetivo que parece muito grande, muito longe, mas a gente tem que ter em mente que é no dia a dia, é no passo a passo que isso se constrói. E realmente é isso. Recentemente eu vi um post que eu achei bem interessante falando sobre isso, né? E o nosso superpoder do dia a dia, né? De construir todo dia um pequeno pedacinho do caminho. Isso realmente é super legal, eu achei maravilhoso esse comentário, porque é isso, todos nós temos esse superpoder de fazer um pouquinho a cada dia. E esse pouquinho a cada dia, ele vai construir o nosso futuro, vai construir, enfim, o nosso caminho, vai construir um muro, vai construir tudo que a gente quiser construir. Isso é certo. Mas, poxa, eu não me sinto muito entusiasmada ainda, Isabela. Me fala um pouquinho mais sobre isso. E aí eu vou falar para você sobre hábitos, né? Todos nós temos hábitos. E hábitos, desde pequenininho, na verdade, nossos pais nos educam construindo hábitos, né? Hábito de escovar o dente, hábito de tomar banho, hábito de estudar. Então, esses são hábitos que a gente constrói desde pequenininho. Alguns são difíceis de mudar, sem dúvida, né? Às vezes a gente tem maus hábitos. Mas eu digo aqui pra vocês, não é impossível, gente. Ao contrário, é muito possível. É muito possível. O que a gente precisa é realmente querer de verdade, estar obstinado, estar dedicado, estar comprometido com esse nosso sucesso, né? Com esse resultado que a gente quer alcançar. E para isso, realmente, a gente vai precisar o quê? Sair um pouquinho dessa zona de conforto, fazer mudanças de hábitos. E aqui eu vou trazer um outro exemplo pessoal, que eu faz o quê? Mais ou menos 2 anos, que eu tive uma mudança de hábito que para mim foi maravilhosa. E eu vou compartilhar aqui com vocês. Sobre, por exemplo, fazer atividade física. Eu gostava muito de fazer atividade física à noite. E, na verdade, eu sempre comentei, eu não sou da manhã, eu sou da noite. Eu gosto de estudar, trabalhar sempre à noite. Sempre tive uma dificuldade de acordar cedo. E teve um certo momento que me deu esse start, assim. Eu falei, não, pera lá. Eu sei que isso é bom. Todo mundo fala, né? Como é bom acordar cedo, fazer atividade física, você já amanhece o dia melhor, já, né, mais animado. E eu falava assim, nossa, que bonito, realmente eu admiro. Mas não é pra mim, porque eu não sou da manhã. Então teve um determinado dia, e que aí eu vou trazer pra vocês um livro que eu falo muito dele, porque realmente ele fez uma grande diferença na minha vida, que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Que ele realmente me trouxe, a leitura desse livro me trouxe esse start, de entender que, por que não é pra mim? Por que não é pra mim me acordar de manhã cedo e fazer uma coisa que é super saudável e legal? Então, a partir desse questionamento que eu comecei, por que não é pra mim? Não, eu quero isso. Pode ser pra mim, sim. Então, eu fui o quê? Me preparar pra isso. Ou seja, eu tive que dormir mais cedo, tive que me organizar para acordar de manhã e fazer atividade. Foi super animador no início? Você já acordou de primeira, super feliz ali, vamos fazer atividade? Obviamente não, né, gente? Não foi. Não foi confortável. Por quê? Porque eu estava em processo de mudança. Porém, eu me forcei. Porém, eu me dediquei. Porém, eu tive foco. E eu fui fazendo isso durante um tempo, de maneira, entre aspas, forçosa, não era muito confortável. Porém, depois de alguns meses, isso se tornou maravilhoso, se tornou prazeroso. E hoje eu já não consigo fazer atividade à noite, só gosto de fazer pela manhã.
Então, assim, pra mim hoje isso é uma super vitória. Eu tô aqui compartilhando com vocês porque realmente eu era uma pessoa que eu jamais pensei que eu poderia fazer isso. Eu achava que era impossível pra mim. E hoje não. Eu consegui realizar isso. Então, eu tenho isso como uma vitória e um exemplo de mudança de hábito, de mudanças pra melhor, né? Quando a gente realmente analisa as coisas e vê que tem coisas melhores, tem melhores formas de fazer, por que não? Por que a gente vai se limitar? Né? Muitas pessoas falam, né? A síndrome da Gabriela. Crave canela. Nasci assim, vou morrer assim. Não façam isso. Permitam-se o melhor. Permitam-se mudar se tiver que mudar, mas sempre para melhor. E a autoliderança, ela vem realmente trazendo todos esses pontos, como eu comentei. E por que eu achei isso tão bacana? Porque eu fiquei analisando, né? Eu falei, nossa, realmente isso fez parte, né? Esses hábitos, esses princípios, eles fizeram parte da minha vida, né? E me ajudaram a alcançar muitos objetivos. E por isso que eu tô aqui hoje para compartilhar isso com vocês e dizer que é super viável, é super possível. E antes de se imaginarem no pódio de liderança, liderando pessoas e liderando equipes, pensem que vocês precisam se liderar. A autoliderança ela é ainda mais desafiadora. Porque é muito fácil você falar como fazer, até ser exemplo, né, em algumas situações, porque as pessoas só olham por fora ali, né, elas não sabem muito bem o que está passando por dentro, mas você sabe. Então, a autoliderança ela é ainda mais desafiadora, porque é você fazer tudo o que você sabe que tem que fazer, mas que muitas vezes você não quer fazer, certo? Então, aí o ponto X da questão é essa. Foco, disciplina, realmente está orientado para o resultado. Quando você acordar naquele dia, não estou muito animada hoje, mas pensa no resultado. Pensa na meta que você quer alcançar. Isso vai te dar força. Mas tem um detalhe também. Não se cobre de maneira fora do normal. É natural oscilações. Tem dias que você não vai estar disposto, tem dias que você não vai estar legal. E você tem que respeitar também isso. Mas no dia seguinte você está lá de novo. E isso funciona tanto para estudo, como eu falei, para atividade física, para qualquer coisa que você queira, tá bom? Então, essa é a dica que eu vou deixar aqui para vocês hoje, relacionado à autoliderança. Eu espero que realmente vocês tenham gostado, enfim, da nossa conversa e, acima de tudo, que fique uma sementinha aí para vocês. Pensem, reflitam no que vocês estão fazendo, no que vocês querem fazer, querem buscar para o futuro e pensem que vocês são capazes, sim, de mudar qualquer coisa. E sempre para melhor, tá certo? Muito obrigada pela participação, curtam, aproveitem muito a Semana do Secretariado, que vai ter, assim, muita coisa maravilhosa, profissionais fantásticos, compartilhando muita informação, muito conhecimento, enfim, muitos insights. Levem isso, bebam dessa água maravilhosa e levem isso para a vida de vocês. Levem isso para o dia a dia de trabalho, como eu falei, para a família e compartilhem, multipliquem, porque a nossa vida aqui, a nossa existência, sem dúvida, não é por acaso. A gente está aqui para fazer o melhor por esse mundo e eu conto com vocês.